Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, gostaria de parabenizar o AB Bahia por promover um evento dessa grande magnitude, não é? Reunindo grandes colegas para discutir temas circunstanciais no que estamos vivenciando. Enfrentaremos agora uma grande satisfação mediar o painel 8, não é? Temos como tema central o Covid-19 e o sistema carcerário, no qual temos como palestrantes o Marcos Melo, Luiz Coutinho, Fabiane Almeida e Fernanda Cardoso. Iremos aqui, para pragmatizar o tempo curto de 1 hora, na verdade, iremos estar distribuindo impreterivelmente entre os colegas para não comprometer a organização e o planejamento do evento. Irei iniciar agora chamando o professor e doutor Marcos Melo, no qual abordará o tema os direitos do encarcerado e o exercício da advocacia no sistema prisional em tempos de pandemia. Irei aqui também ler o currículo. Presidente da Comissão Especial do Sistema Prisional e Segurança Pública da OAB Bahia, integrante da Coordenação de Acompanhamento Carcerário do Conselho Federal da OAB, advogado criminalista e professor da UCSAL, da Universidade Católica da Bahia. Professor Marcos Melo, fique à vontade, fazer abordagem e explanação do tema. Marcos, você está sem áudio. Pronto. Voltei agora, desculpa. Então, vou voltar tudo que eu comecei a falar. Eu quero cumprimentar a todos e a todas e dizer da minha satisfação de estar nesse evento junto a Fernanda Cardoso, Luiz Coutinho, Fabiane Almeida e Alexson Helles, os amigos, e ao tempo em que parabenizo a OAB pelo evento e tratar de assunto tão sério que envolve o exercício da advocacia. Então, eu gostaria de iniciar este bate-papo com vocês trazendo as minhas inquietações a respeito do encarceramento e o exercício da advocacia no sistema prisional em tempos de pandemia. É evidentemente que essas questões do sistema penitenciário sempre foi assunto de preocupação, né? Porque nós presidimos uma comissão onde Fernanda fez parte e a Fabiane faz parte, né? De inspeção às unidades prisionais. Evidentemente que detectamos, né,
presencialmente as mazelas do nosso sistema, né? Com falta de infraestrutura, deficiência na promoção de atividades culturais, esportiva e laboral para os internos. Então, essas deficiências existem, né, muito antes da pandemia. Não é à toa que, me permita, em 2015 precisamente, através da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 347, o sistema penitenciário brasileiro foi reconhecido como inconstitucional. Tá? Vindo a pandemia, evidentemente que essas preocupações, com a chegada da pandemia, uma das maiores preocupações foi o alastramento do contágio no sistema penitenciário, né? Levando em consideração as péssimas condições, né, que todos já sabem, de infraestrutura, de insalubridade e de pessoal. Evidentemente que isso afetou com as medidas adotadas, tivemos a proibição de visitas presenciais, medida que foi adotada nacionalmente, e a maior rigorosidade no acesso às unidades do pessoal penitenciário e, naturalmente, a restrição do próprio advogado no exercício de sua profissão. Né? As audiências, evidentemente, foram suspensas, né? As audiências de custódia presenciais foram suspensas pelo CNJ, assim como as audiências passaram a ser de teletrabalho. Isso tudo dificultou, evidentemente, as prerrogativas do advogado. Essas seriam realmente essas nossas preocupações no que diz respeito ao tema. É óbvio que, muito antes da pandemia, já tínhamos, né, dificuldades, em alguns casos, dificuldade no tocante às prerrogativas do advogado. Tá? Com a chegada da pandemia, como foi dito antes, essas preocupações aumentaram, porque limitou a presença do advogado no presídio. Né? O que me chama a atenção, a todos, né? Me chamou a atenção, e eu quero que todos ouçam isso, um fato interessante. Nisso tudo que está aí, nessa pandemia, né? Nas dificuldades do parente, do amigo visitar o preso, do advogado ter limitado a sua presença nas unidades prisionais, por via de consequência, limitar suas prerrogativas, evidentemente, uma coisa chamou a atenção. Né? E a gente tem que sinalizar isso, Alex. Há o reconhecimento, eu diria, até como um princípio civilizatório do preso. Não conheço uma unidade prisional onde houve manifestação do preso porque lhe foi tolhido a visita. Ao contrário, vi manifestações outras de pessoas que não diz respeito, que não são os presos, né, reclamando. O preso não reclamou. Ele entendeu que porque o que existe de mais importante no preso é a sua liberdade e depois a visita. É óbvio que é a liberdade e a visita. Portanto, o preso ficou tranquilo, não há registro de nenhuma manifestação. Entenderam melhor do que muita gente de fora, que eu não quero nem falar, declinar nomes, mas todos sabem, entendeu? Que houve reclamações disso, daquilo, e o preso não reclamou de nada. Pelo menos até agora não tomei conhecimento, não me chegou, até como advogado e como presidente da comissão, nenhuma reclamação por parte do preso.
né? Então, a pandemia veio para que todos fossem sacrificados. Evidentemente que a ordem se preocupou, né, em verificar se as prerrogativas dos advogados estavam realmente sendo atingidas de forma... É claro que um caso ou outro, né, teve um ou outro entreveros, algumas intercorrências, mas, no geral, a pandemia veio para limitar tudo, né? Para limitar tudo, inclusive as prerrogativas do advogado. É claro que a SEAP, a Secretaria, conquanto temos que reconhecer o seu esforço, né? Mas, ultimamente, uma coisa que nos preocupa muito foi um surto que houve no presídio de Terceira de Freitas, com mais de 50% da população carcerária contaminada, né? Dos presos, né? Evidentemente que isso é uma preocupação grande. E o que a gente vai raciocinar disso? Vai raciocinar que hoje houve uma certa flexibilização. Porque a flexibilização que há na sociedade, isso vai ocorrer com o sistema também. Uma coisa concorre para a outra. Portanto, eu acho, creio, e a SEAP está investigando, isso foi uma exigência nossa no comitê, né, interinstitucional, toda sexta-feira se reúne, onde a OAB se faz presente, para saber as razões pelas quais, por exemplo, uma população de 570 e poucos presos, 386 foram contaminados, ou seja, mais de quase 75% a 80% da população, de uma forma geral, porque há 15 dias não tinha notícia nenhuma sobre isso, né? Então, exigimos que houvesse todo um trabalho de investigação, a saber as causas, evidentemente, para não comprometer mais, né? E isso não vir se alastrar em outras unidades prisionais. Esse é um registro lamentável, mas é de suma importância que saibamos que ocorreu isso aí. Evidentemente que esse impacto, né, da pandemia, ele veio dificultar muito a atividade do advogado, porque as audiências, os atos já agendados, né, evidentemente que teve que ser suspensos devido à pandemia. E audiências precárias, tal. Eu sempre entendi que nós não podemos fugir da modernidade. Isso faz parte, né, do cotidiano de toda a sociedade, né? Mas eu me permito a dizer que a audiência virtual, seja lá o que for, interrogatório, qualquer coisa, não deveria ser para o direito penal, não deveria ser para o processo penal, porque a liberdade, né, a ampla defesa fica em segundo plano, né? Vá fazer isso no processo trabalhista, vá fazer isso no processo civil, menos no processo criminal, porque o contraditório vai ser uma mera formalidade, né? E isso está existindo agora, está existindo. Esperamos que isso não seja uma coisa que vá ficar, isso seja algo provisório durante a pandemia, e que nós voltemos às audiências físicas, e tão somente físicas, né? Porque isso é muito cômodo para o juiz promotor, né? Evidentemente que eu não posso generalizar, mas grande parte, né, não quer o contágio, né? Não quer o contato com o preso, não quer o contato com o advogado. Ele fica lá no gabinete dele e, naturalmente, isso vai tomar uma proporção
positiva para ele, porque ele vai ter números de trabalho, né? É uma questão só de número. E a liberdade, a ampla defesa fica em segundo plano. Eu não tenho dúvida disso. Então, esperamos que isso acabe com a pandemia. Portanto, essas seriam as minhas observações. Estou aqui à disposição para que você, qualquer coisa, qualquer interferência, para mostrar as dificuldades do advogado durante a pandemia, né? Que teve realmente sua atuação limitada, né? Até por uma preservação dele, né? Não é só do cliente, uma preservação dele. Portanto, seriam essas as minhas primeiras considerações e estou aqui para ouvi-los. Excelente abordagem do palestrante Marcos Melo, né? Nos trazendo dados, informações do sistema prisional. Convidaremos agora nosso segundo palestrante, Luiz Augusto Coutinho. O currículo: presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado da Bahia, professor de Direito Penal da Universidade Católica de Salvador, pós-graduado e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Social da Argentina e PhD, pós-doutor pela Universidade de Ciências, também da Faculdade da Argentina. Coutinho, está franqueada a palavra. Bom dia a todos, uma alegria muito grande participar desse evento. Gostaria de cumprimentar Alex Ornelas, o presidente dos presidentes da gestão anterior e hoje um conselheiro destacado, que representa a nossa querida Eunápolis no nosso conselho seccional. Cumprimentar Marcos Melo, essa pessoa especial e querida. Cumprimentar os demais componentes dessa mesa que vai abordar a questão do Covid. Serei muito breve nas minhas considerações, mas não poderia deixar de fazer alguma referência à fala de Marquinhos, que é uma fala que contempla interesses da advocacia. Quando ele fala na questão dos problemas relacionados com as prerrogativas, os problemas relacionados com a audiência virtual e também com o contato pessoal. Concordo em gênero, número e grau com tudo que você disse, Marcos. De fato, as prerrogativas são inalienáveis e são uma busca constante dessa gestão, a sua preservação. Também essa questão, quando você aborda a audiência virtual como algo inadequado, eu concordo, porque penso que justiça não pode ser pensada em números, sobretudo justiça criminal. Quando se pensa em justiça criminal, nós temos que pensar que são vidas humanas que estão sendo ali medidas, pensadas e julgadas. Acima da liberdade, o único bem que pode existir é a vida. E não podemos fazer um simulacro de justiça com o objetivo de, eventualmente, atender a quem quer que seja, sobretudo a metas estabelecidas para julgamentos de pessoas humanas, né? E esse contato virtual, pessoal, que alguns colegas do Ministério Público e da Magistratura estão adorando nesse período da pandemia, de não terem com os advogados, como se nós fôssemos leprosos, né? Precisa também ser repensado, porque a justiça criminal ela só pode funcionar de maneira adequada com o tripé: advocacia, Ministério Público e magistratura. E só é possível se dar destino a vidas humanas com a sensibilidade do julgador, que pode olhar no olho do acusado pessoalmente e entender, de fato, quais são as características que envolvem aquela tragédia penal que é posta em julgamento a partir do seu atuar jurisdicional. Mas o que eu me comprometi em conversar com vocês, e farei isso rapidamente hoje, é sobre a questão do papel da Constituição na defesa dos direitos humanos durante a pandemia. E, antes de mais nada, vi ontem a abertura do Congresso e o ministro Aires Brito falava uma coisa que me chamou muita atenção e achei interessantíssimo, quando ele dizia: nós temos andado de costas para a Constituição. E, de fato, é importante nós compreendermos o papel da Constituição, sobretudo no respeito dos direitos humanos, quando nós pensamos o
o contexto social a partir de gerações de direitos, como propôs Bob, e na primeira geração dos direitos está a luta contra governos absolutos e arbitrários. E, infelizmente, o que nós temos assistido no enfrentamento da pandemia com relação à questão penitenciária é uma falta de sensibilidade governamental e também jurisdicional para dar respostas efetivas ao sistema criminal na maneira de se evitar um genocídio. Falo em genocídio. Quando nós pensamos a população carcerária brasileira, as condições insalubres dessa população, e, de fato, o vírus pode, ao entrar no presídio, como citou Marcos, em Teixeira de Freitas, debelar muitas vidas, sem o respectivo apoio operacional, hospitalar e de todas as condições de salvaguarda da vida humana, necessariamente nós podemos estar encaminhando essa população para um genocídio. E aí, me pergunta, é interessante para uns o genocídio dos presos? Talvez, porque, de fato, seria uma forma de limitar a vida e tirar, já dentro daquela seletividade, alguns indivíduos que necessariamente não gostariam, outros tantos, que estivessem convivendo com a sociedade. Ontem também o ministro falou uma coisa que me chamou a atenção, que é quando ele cita Nelson Rodrigues, que ele diz, às vezes é preciso insistir no óbvio. E, de fato, o que nós estamos falando aqui nada mais é do que o que seria razoável para um Estado que se diz democrático, para um Estado que se diz igualitário e que respeita a todos os indivíduos a partir do prisma da igualdade. Então, dentro dessa lógica, o Brasil é signatário da Convenção de Genebra de 1955, que estabeleceu regras mínimas para o tratamento de presos, Convenção das Nações Unidas, também conhecida como regras de Mandela, e que determina como primeira regra delas o respeito à integridade física e moral. E, por conta disso, nós não podemos ser complacentes com um Estado que não tem uma política adequada de enfrentamento das questões do Covid, do respeito dos direitos humanos de pessoas encarceradas. Vejo que hoje nós temos uma população, pelo censo de 2019, de 773 mil presos, e que até o dia 22 último, 14 mil deles tinham sido condenados, sendo que a taxa de crescimento de infecção foi de 99% no último mês. E aqui, não tenho dúvida que temos números extremamente modestos em relação à taxa de contágio, pela falta de testes. O que nós temos são muitas pessoas encarceradas hoje que não foram testadas, estão infectadas e que o governo brasileiro não tem tomado providências para garantir o direito à saúde desses indivíduos encarcerados. E aqui vale também uma crítica a um modelo que não foi adotado pelo Poder Judiciário de repensar a necessidade da prisão durante o encarceramento ou a adoção de medidas alternativas, salvo naquele episódio lamentável, e é uma pena eu poder ter que dizer isso, da liminar que foi concedida para soltar o Queiroz pelo ministro plantonista do STJ. Eu sou um defensor da liberdade, mas eu acredito que a liberdade caminha junto com a igualdade, e isso aí deveria ser uma regra que tinha que ser adotada para todos, não para algumas e poucas exceções. Então, dentro dessa lógica, eu penso que é necessário repensar o papel do Poder Judiciário durante a pandemia para que os indivíduos compreendam que não estamos tratando de outras pessoas que não têm direitos humanos, mas todos aqueles que estão encarcerados têm o direito de ter preservada a sua vida. Os dados nos mostram essa ideia de encarceramento em massa que vem aumentando desde 2000. Para vocês terem ideia, de 2000 a 2016, houve um aumento de 157% do número de encarcerados. Eram 232 mil presos em 2000 e hoje são 773 mil presos. E mais do que isso, o que chama atenção também pelo censo, é que a população que está encarcerada, no mais das vezes, é uma população jovem, negra e pobre. E, por conta disso, não tenho dúvida em afirmar que isso é fruto de um Estado escravagista e punitivista, e que traz uma seletividade
no bem jurídico e determina que serão presos aqueles indivíduos que estão alijados de condições mínimas de contemplação social. Então, quando você vê que os crimes contra a ordem tributária têm penas menores do que crimes contra o patrimônio e que nesses crimes é possível uma ampla negociação antes de se estabelecer a regra de prisão e que os efeitos desses crimes, muitas vezes, são muito mais sérios e deletérios do que os efeitos dos crimes patrimoniais, porque quando você, eventualmente, comete crimes contra a coletividade, você condena outros tantos a sofrerem os efeitos desse crime e você pode pagar o imposto e ficar livre da ação penal e da pena, e você, por outro lado, tem que segregar aquele indivíduo que comete crime contra o patrimônio, e a nossa cadeia está cheia de pessoas que têm essa característica. Me chama a atenção também as condições insalubres que potencializam a disseminação do vírus. E, se nós observarmos a lei de execução penal, e eu deixei aqui separado, a lei diz no artigo 88 que o condenado será alojado em cela individual, com dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Coisa para inglês ver, né, Marquinhos? Porque diz ainda aqui que tem salubridade no ambiente pela ocorrência de fatores de areação, insolação, condicionamento mínimo, condicionamento térmico adequado à existência humana. E diz que a cela terá área mínima de 6 metros quadrados, quando, na verdade, nós temos um excesso de população carcerária que ultrapassa 60% da capacidade total do número de vagas no país. E, nessa perspectiva, vemos claramente que essas medidas que são adotadas condenam essa população já marginalizada a efeitos ainda mais deletérios no que diz respeito às consequências da Covid. A Bahia ela tem hoje 13 mil presos, pelos dados últimos da CEAP, e até pouco tempo não tinha um protocolo específico para poder enfrentar. Agora, há um protocolo, foram suspensas as visitas a partir da portaria 049 de 2020, no dia 17/3, e os presos estão sem visita desde março. Marcos faz uma observação que eu não tenho acompanhado de perto mais, que porque, inclusive, deixei a minha participação no Conselho Penitenciário, hoje estou representado por Fernanda e por Vanessa, e cumprimento Fernanda no início da minha fala, acabei não falando o nome dela, uma pessoa queridíssima, uma conselheira respeitada e querida, e hoje membro do Conselho Penitenciário, e também deixei de cumprimentar a Fabiane, e eu faço agora, mas diria o seguinte, que, nesse caso da Bahia, falta uma intervenção mais adequada da CEAP nesse assunto, porque desde o dia 17/3 estamos sem visitas. E Marco diz, de fato, isso não foi uma das maiores críticas levadas a efeito pelos presos, nem o maior fator de insurreição. Mas eu sustento, inclusive, no meu livro Atrás das Grades, que esse sentimento de privação dos indivíduos de contatos externos, ainda que sejam através do meio virtual, fazem com que o clima estabelecido no presídio possa ser alterado e, eventualmente, os níveis de tensões sejam elevados. Então, é necessário fazer um enfrentamento também disso para, determinar o contato dos presos com os seus familiares, garantir o contato dos presos com os advogados, não é? Respeitando as regras mínimas de segurança, respeitando os protocolos de segurança, mas, sobretudo, garantindo a esses indivíduos que estão encarcerados o seu direito universal de respeito à dignidade da pessoa humana. E isso me chama a atenção também, um outro ponto, que agora estão sendo criadas unidades do sistema prisional, um aqui em Salvador e em outros 2 pavilhões isolados em Feira e em Conquista, que vão ter capacidade para abrigar 262 presos. Eu não tenho um dado real hoje de quantas pessoas já morreram no sistema penitenciário de Covid, e nem na Bahia,
e nem no país como um todo. Existem dados aleatórios que dão notícia de coisas que poderiam ter acontecido, mas que necessariamente não têm a cientificidade. De fato, o que nós vemos já de muito tempo é uma falta de vontade política de enfrentamento do problema carcerário, sobretudo no que diz respeito do respeito aos direitos humanos. E isso é muito importante que seja repensado por todos para garantir essas regras mínimas de tratamento de presos. E isso, já me encaminho para ponto finalizar a minha participação, até respeitando o tempo que foi determinado, que são a adoção de medidas profiláticas e de medidas governamentais. Entre as medidas profiláticas, a questão de evitar essas aglomerações de contato pessoal e, no que diz respeito ao presídio, garantindo as prerrogativas dos advogados e garantindo também o contato dos internos com o mundo exterior, e identificar também a necessidade de regras de higiene e, sobretudo, de limpeza nas superfícies que os indivíduos têm acesso, a manutenção dos ambientes com a ventilação adequada e o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente sintomas da doença. Entre as medidas governamentais, é necessário também repensar quais são as medidas de política pública que serão adotadas para a garantia desses direitos e pedir e clamar ao Poder Judiciário que realmente reavalie o papel da prisão preventiva, sobretudo nas pessoas que são de grupo de risco, idosos, hipertensos, diabéticos, portadores de doenças crônicas, gestantes e lactantes. Nós temos dados que mostram que as mães e as grávidas e as mães até 12 anos não foram beneficiadas necessariamente durante a pandemia pelas regras que estão estabelecidas de tratamento diferenciado, o que mostra que essa falta de vontade política e falta de vontade do Poder Judiciário no enfrentamento do tema de uma maneira mais sensível, considerando a pandemia, precisa ser reavaliado. E, para concluir, eu trago aqui um ponto que eu achei interessante nesse livro, que reflete a minha tese doutoral, onde eu digo o seguinte: não se pode falar em objetivo da execução penal sem uma proposição concreta de reconstrução dos problemas sociais e sem uma discussão séria do próprio sistema social. De mais a mais, é imperioso proceder crítica das práticas, das atitudes e atividades dos operadores do direito. Afinal, na nova ordem social, impende repensar para quem é feito o sistema punitivo, sob pena de não acompanharmos o bonde da história e continuarmos alijando dos processos de inclusão a parte mais necessitada da população. Também é necessário avaliar e questionar a atividade legiferante, bem como oferecer um suporte reflexivo ao legislador, e a legislação penal brasileira é construída sem uma análise sistêmica e, muitas vezes, em total afronta ao texto constitucional. Então, isso é algo que eu já deixei positivado nesse livro, que eu acredito que todos que estão participando dessa mesa têm. Eu gostaria de parabenizar a OAB da Bahia, em especial o presidente Fabrício Castro e a Hermes Larião, pela qualidade do evento. Desde ontem a gente tem assistido uma coisa muito organizada, um modelo diferente. Falei hoje de manhã com Hermes. Agradecer a possibilidade de participar dessa mesa com pessoas tão especiais e queridas, e agora sim mando um beijo especial a Fernanda e a Fabiane, essas figuras ilustres do nosso conselho, que representam tão bem a mulher baiana, a jurista baiana, penitenciarista, e que conhecem esse tema com profundidade, pelas suas práticas cotidianas da advocacia. Cumprimentar a Marquinhos, que é um amigo querido, né? Uma pessoa que mora no nosso coração e é referência para todos nós, professor de todos nós, a quem carinhosamente eu trato por papai, não é? E cumprimentar Alex Ornelas, esse que sempre foi uma das pessoas mais especiais do sistema, que eu tive a honra de conhecer e de caminharmos juntos. Tá bom? Essa era a minha participação. Muito obrigado pelo convite e grande evento para todos nós. Muito interessante a explanação
de Luiz Coutinho, né, nos conduz a uma reflexão que por trás de um transgressor, né, de um interno, existe uma pessoa, e nessa condição tem que se observar o princípio vetor, né, que é a dignidade da pessoa humana. Eu venho agora franquear e convidar a nossa terceira palestrante, Fabiane Almeida, cujo tema medidas de contingenciamento, e farei uma leitura breve aqui do currículo. Conselheira seccional da OAB Bahia, especialista em criminologia pelo Instituto Universitário Atlântico, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Bahia, membro da Comissão Especial de Política Penitenciária, Ressocialização e Justiça Restaurativa do Conselho Federal da OAB, membro da Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia, coordenadora das comissões da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim, Bahia, presidente da Comissão da Mulher, presidente da Comissão Mulher da Associação da Abracrim. Está franqueada a palavra para Fabiane Almeida. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a nossa colega Alex Ornelas e toda a classe jurídica, os amigos de Eunápolis. Tenho muitos amigos em Eunápolis, então, através da pessoa de Alex, que é muito querido, quero cumprimentar o meu presidente da Comissão de Sistema Prisional, Marcos Melo, cumprimentar o meu presidente também, Luiz Coutinho, e a minha querida amiga Fernanda Cardoso. Me coube falar do plano de contingenciamento, que nós, quanto membro da Comissão de Sistema Prisional e Segurança Pública, desde o início, estamos acompanhando essa implementação. Inicialmente, a CEAP criou um plano de contingenciamento. O que visa esse plano? Ele alterou de imediato o procedimento de recebimento do preso. Ele fez a restrição dos presos nas delegacias, o acesso de pessoas externas nas unidades, e é aí que vem a suspensão de imediato das visitas. A suspensão, ele de imediato diagnosticava o que continha no plano. Os presos sintomáticos respiratórios, estes nem entrariam, pelo plano, esses nem entrariam no sistema prisional. Teria, assim, uma medida de ir ao hospital, ficar no hospital, ou então uma própria prisão domiciliar. Isso seria em conjunto com a vara de execuções. Também houve a obrigatoriedade da aferição de temperatura e a quarentena do preso ao chegar no sistema prisional, passar 14 dias no COP. Hoje, os internos estão chegando na unidade prisional, estão passando de 7 a 10 dias, mas em março iniciou a quarentena com 14 dias. Isso gerou também um grande conflito com a advocacia, porque vinha a violação de prerrogativas, que também, não só a Comissão de Prerrogativas, quanto a Comissão de Sistema Prisional estavam recebendo essas queixas do advogado. O interno, preso ao chegar na unidade, não estavam querendo dar o acesso, conceder o acesso ao advogado, e foi extremamente combatido pela OAB. Os recursos financeiros no plano de contingenciamento passaram a ser empregados em prol da prevenção, para evitar a proliferação da Covid nas unidades prisionais. Quais foram essas medidas? Aquisições de gel, EPIs, máscaras, mas isso eram somente para os funcionários. E depois as unidades, como estava sendo difícil a aquisição desse material, principalmente das máscaras, passaram a produzir. E de que maneira? Nas unidades, algumas unidades têm as fábricas, e essas fábricas que começaram a produzir as máscaras que estavam sendo usadas pelos internos e pelos funcionários. A secretaria também suspendeu as reformas, e esses valores, os empregos, os recursos emergenciais, eles foram empregados para evitar a proliferação da Covid na unidade prisional. E, mais uma vez, usaram a dispensa da licitação, estão sendo usadas as dispensas da licitação, para que esses recursos cheguem mais rápido às unidades.
A secretaria depois passou a atribuir aos gestores as compras desses EPIs, dessas unidades. Os valores são repassados para as unidades e as unidades são responsáveis pela compra desses EPIs e dessa maneira para que possa estar viabilizando a não proliferação do vírus dentro da unidade prisional. Em relação às medidas sociais, por conta das proibições das visitas, os internos deixaram de receber os lanches que eram levados pelos familiares. E, neste momento, sim, houve um momento em que os presos reclamaram e que se citaram até um motim na unidade prisional. Foi quando também a SEAP introduziu mais um lanche, a quarta alimentação, que no início era um lanche qualquer, mas depois foi atribuído um estudo e atribuído também um valor nutricional a esse lanche, para que pudesse aumentar a imunidade do preso, evitando assim que ele viesse a ter qualquer outra doença a não ser o Covid. Mas foi atribuído um valor nutricional no estudo e esse lanche está sendo mantido ainda como a quarta alimentação do interno. Em função também da suspensão da visita, em algumas unidades onde foi possível, foi implementada a visita social, que é a visita, o serviço social gradativamente passou a chamar o interno e esse interno no serviço social enviava e recebia mensagens via WhatsApp, via e-mail, onde o WhatsApp utilizado onde era possível por conta dos bloqueadores. E assim também foi adotada a quarentena cultural. Essa quarentena cultural, no período de ausência de visitas, foi a distribuição de livros, instalação de telão nos solários, foi feita aquisições de projetores instaladas também nos pátios e solários. No momento de banho de sol, estavam passando filmes e alguns documentários para os internos, para evitar também a ociosidade. Está sendo liberada aos poucos a visita já religiosa. Em algumas unidades, como exemplo, Lauro de Freitas, está sendo feita essa visita, foi instalado caixas de sons nos pátios, no solário e alguns pavilhões, e o doutrinador evangélico ele fica na parte superior e vai falando com os internos. Em outras unidades, também eles estão implementando essas visitas religiosas para que chegue uma palavra aos internos. Foi feita também no início, logo, a contratação de profissionais de saúde em diversas unidades. Essa contratação foi por conta, cada unidade foi responsável pela contratação também, pela triagem e captação desses serviços, e bastante pessoas de serviços gerais para fortalecer a limpeza nas áreas comuns. A Central Médica fez um trabalho de testagem, inicialmente nos servidores. Todos os servidores do Estado foram testados através da SOAB, o teste mais confiável, sem ser o teste rápido. E o módulo 3 da unidade, que era administrado pela cadeia pública, sofreu uma reforma e foi transformado em unidade extraordinária, que tem mais ou menos uns 30 dias. Esta unidade foi inaugurada para condicionar todos os casos suspeitos e confirmados de internos com a Covid-19 na unidade. Todas as terças-feiras são realizadas reuniões entre os diretores da unidade prisionais, 2 superintendentes, todos os diretores, 2 superintendentes, a Central Médica e órgãos de gestão da SEAP também fazem parte, o Serviço de Inteligência fazem parte desta reunião, às terças-feiras. E também estão tendo reuniões interinstitucionais com o MP, a OAB Bahia, que é representado por Marcos Melo, a Defensoria Pública, o Conselho Penitenciário, que a doutora Fernanda Cardoso representa, que eles tratam de dados e ações também dentro da unidade. Também existe uma movimentação, foi restringida uma movimentação interunidade. O que é isso? Os internos estão coibindo a transferências de interno.
para que também evite a proliferação e a levada de um interno para outra unidade do Covid-19. Então, foram suspensas essas transferências interunidades. E as atividades laborais, inicialmente, elas foram suspensas, mas as unidades já voltaram, já restabeleceram as atividades, até para viabilizar a própria remissão do preso, a própria lei de execução penal, que a doutora Fernanda irá tratar. Essas foram as medidas de contingenciamento que a CEAP tomou. Algumas medidas foram tomadas junto com o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública. Tá bom? Não. Precisa melhorar, principalmente as visitas sociais. Nós temos queixas, relatos que têm internos que ainda, desde o início da restrição de visita, não conseguiram falar com seus familiares, não tem contato algum com seus familiares. Infelizmente, são aqueles que também não têm advogados para que possa estar indo na unidade, fazer algum pedido, algo do tipo. Então, é necessário melhorar. A situação de violação de prerrogativas ainda vem ocorrendo nas unidades, algumas unidades ainda tentam barrar a ida do advogado. Uma das unidades que deu o pontapé inicial foi o Conjunto Penal Masculino, que logo no início da pandemia, junto com a OAB, disponibilizou álcool em gel nos parlatórios, que flexibilizou a entrada do advogado com máscaras, com álcool, com a franelinha, e agora eles estão disponibilizando, e as outras unidades veio seguindo o mesmo exemplo. Mas ainda há muito que se fazer, há muito que se olhar para o sistema prisional e que se fazer em pró, né, do próprio interno. Obrigada. Parabéns, Fabiane. Nos informou, repassou informações relevantes do sistema prisional, né, que muitas vezes não tinha conhecimento de todas essas medidas, mas muito interessante, e continuar cobrando melhorias. Iremos agora convidar nossa quarta e última palestrante, Fernanda Cardoso, né, cujo tema abordará os efeitos do Covid ante a função social da pena, e o currículo: advogada pós-graduada em Ciências Criminais pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, membro do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia e membro do Conselho Seccional da OAB Bahia, conselheira estadual. Doutora, fica à vontade, está franqueada a palavra. Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor agora? Sim? Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade que a OAB me deu de estar aqui. Hermes está de parabéns pelo evento, doutor Fabrício. Queria agradecer também aos meus eternos professores e mestres Marcos Melo e Luiz Coutinho, foram meus professores na Universidade Católica. Queria agradecer também a minha amiga Fabiane Almeida, que eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente com ela e Marcos na Comissão de Sistema Penitenciário, e a Alex Ornelas, que é um grande amigo querido de Eunápolis. Um abraço a todos. Eu peço licença para compartilhar aqui alguns dados que eu colhi no dia 25 desse mês, agora de agosto, e pretendo fazer um comparativo entre algumas unidades prisionais, né? No caso, a penitenciária Lemos Brito e o presídio feminino. Como meu pai sempre me disse, né, nem toda desgraça é má sorte. Infelizmente, passamos por esse momento, estamos passando por esse momento de pandemia, todo o planeta Terra, mas ainda que o momento esteja ruim, para algumas pessoas, no caso para algumas presas, foi bom, porque elas passaram a ter atividades laborativas, elas passaram a ter trabalho, ocupação, e com isso elas tiveram recebimento de salário, né, de dinheiro, através do seu trabalho, e, consequentemente, remissão de pena, que é o que eu vou falar aqui.
Eu vou falar mais sobre o processo de execução, né, que é uma coisa que eu sou extremamente apaixonada. Desde o ano de 2010, no momento em que o ano que eu tive um cargo na SEAP, eu trabalhei juntamente com Harry Bruch, fazendo os convênios dos presos com as unidades prisionais, das empresas, e de lá para cá eu nunca mais parei de atuar na execução penal. Muitos advogados, eles negligenciam o processo de execução penal, até porque quando se chega no processo de execução penal, se perde a esperança, né? Porque aquela pessoa já foi condenada, e muitas vezes uma condenação alta, e se diz o que vai se fazer, o que o advogado vai fazer nesse processo. Muito pelo contrário, o processo de execução penal é de suma importância, porque a atuação do advogado é que vai definir como é que o preso vai sair. Você acompanhar o preso durante a execução penal e você vê o progresso do preso, você vê o progresso do seu cliente que não tinha nada em mãos, e hoje ele pode ter um trabalho, hoje ele pode ter um certificado, ele pode ser qualificado dentro do próprio presídio para poder, extramuros, ele continuar no seu exercício e aí sair do mundo do crime. É muito gratificante para o advogado que acompanha todo esse processo. Então, eu trouxe aqui alguns slides para poder compartilhar com vocês os dados, né, que eu trouxe, fazendo esse comparativo. Alex, você pode me liberar, por favor, para poder compartilhar esses slides aqui? Pode ficar à vontade, Fernando. Pode ficar completamente à vontade. Eu coloquei, mas aí o anfitrião precisa me liberar para poder compartilhar os slides. Como aqui que libera? Já está liberado, professora. Pronto. Só um minuto. Vocês conseguem ver aí agora? Vocês estão conseguindo ver? Sim? Então, na realidade, meu tema vai ser esse, os efeitos do Covid ante a função social da pena, e eu trago aqui uma parte, né, uma das finalidades da pena, né? Temos o caráter geral, geral positivo, que é aquela questão de informar para a sociedade que a pena ela é uma validação do direito penal. Temos o caráter geral negativo, que trata da pena como uma intimidação, né? Ou seja, aquele indivíduo que deseja cometer o crime, ele é intimidado a não fazer. E temos o caráter específico positivo, que é justamente o que eu vou falar, né? Da ressocialização, de você reeducar aquele indivíduo para que ele saia, para que ele seja devolvido para a sociedade melhor. Até porque as pessoas esquecem, a sociedade esquece que esse preso ele vai ser devolvido, ele não vai ficar de eterno, até porque o Brasil não existe prisão perpétua. E temos o caráter específico negativo, que é a segregação, é tirar aquele indivíduo da sociedade por um tempo e deixá-lo lá. Nós, no direito, né, nós não condenamos um indivíduo à prisão ou para colocar ele numa jaula e maltratá-lo. Não colocamos ele, não damos a ele uma pena alternativa para humilhar ou penas de multa para deixá-lo mais pobre. Não, essa não é a intenção. A finalidade da pena, e nesse caso, a específica positiva, é ressocializar esse indivíduo. Então, eu trato aqui os efeitos do Covid como e a ressocialização do preso através do trabalho e, consequentemente, remissão de pena. Essa imagem aqui é uma imagem que eu retirei do Instagram da SEAP, que é uma imagem dos presos lá do presídio de Itabuna, né, confeccionando máscaras e jalecos. Como eu falei, nem toda desgraça é má sorte. Esses presos que não tinham oportunidade, ou não tinham trabalho, ou não tinham função lá dentro, eles passaram a ter um certificado, né, através dos cursos de capacitação, né, operação de máquinas e confecções de máscaras e, consequentemente, a remissão da pena. Eu trouxe, então, duas unidades específicas que eu acho que a gente pode ter uma ideia, mais ou menos, de como é que funcionou esse período de pandemia
Então, essa unidade é a Penitenciária Lemos Brito, aqui em Salvador, e o Conjunto Penal Feminino. E aí eu trago alguns dados antes da pandemia e atualmente, né, que é até a data do dia 25 de agosto. Antes da pandemia, a população carcerária da Lemos Brito era de 1.556 presos. Depois da pandemia, agora, essa população está em 1.463. A gente observa que a redução foi pouca, mas é porque esse dado aí, esse último, é da data de hoje, da data do dia 25, da última terça-feira. Devemos considerar também o seguinte: muitos idosos, eles tiveram a domiciliar concedida, né? E isso a doutora Maria Angélica, a juíza da Vara de Execuções Penais, ela concedeu a domiciliar de forma regressiva, no caso, até o término da pandemia. Inicialmente, ela deu um prazo de 90 dias e ela está renovando enquanto a pandemia não se acaba. Na verdade, a pandemia não acabou. Nós estamos vivendo ainda, passando pelo momento do coronavírus, mas o que aconteceu foi que as atividades estão sendo retomadas aos poucos, mas até então não temos uma solução para isso, né? E também temos que levar isso em consideração o quê? A população carcerária, ela reduziu, sim, porém, como tivemos o judiciário parado, entre aspas, né, sem um atendimento físico, muitos juízes que tinham processos acumulados, sentenças, né, processos já conclusos para sentenças, eles tiveram, acho que, mais tempo para poder proferir essas sentenças, e aí alguns presos que estavam em outras unidades prisionais, destinadas a presos provisórios, acabaram tendo sua sentença, e aí conduzidos para a penitenciária Lemos Brito. Então, esse número ele é rotativo. À época, antes da pandemia, né, que foi o marco ali do dia 20 de março, o trabalho remunerado na penitenciária Lemos Brito, ele tinha nessa população carcerária, ele tinha 89 presos trabalhando em empresas que capacitavam esses presos e eles recebiam dinheiro para isso, né? Consequentemente, esses presos, além de receber dinheiro, eles tinham esse caráter ressocializador e, consequentemente, o que o preso mais gosta, né, no processo de execução penal é a remissão da pena. Porque, querendo ou não, um mês para eles de remissão de pena é muito, né? E trabalho não remunerado, que é aquele trabalho destinado à manutenção da unidade, né, a faxina, a pintura, etc., 365 presos à época. Hoje, eu não consigo ver muito bem porque a minha telinha está aqui. Mas hoje nós temos o trabalho remunerado apenas de 31 presos, hoje. Lembrando que durante os 4 meses do pico da pandemia, 0 presos trabalharam, ou seja, teve um prejuízo para esses presos a ausência de trabalho. Primeiro porque eles perderam 4 meses para remissão e 4 meses sem receber dinheiro. E o trabalho não remunerado, hoje, temos 299, foi um trabalho que não parou, apesar deles não receberem dinheiro, foi um trabalho que não parou porque é um trabalho de manutenção da unidade, e eles conseguiram, né, permaneceram aí trabalhando e, consequentemente, remindo da pena, né? Já o conjunto penal feminino, o aspecto, né, o efeito do coronavírus para essas presas foram positivos, porque a população carcerária, né, antes da pandemia, o marco do dia 20 de março, eram de 120 presas. Hoje, com a redução, temos a redução de 86. O trabalho remunerado para essas presas, apenas 3 presas trabalhavam em manutenção da unidade. Era de uma população carcerária de 120 presas, 3 presas apenas trabalhando é muito pouco. Eu considero muito pouco. E hoje, né, durante a pandemia, elas tiveram oportunidade de trabalho. 14 presas começaram a trabalhar. E, além disso, elas tiveram curso de capacitação de corte e costura e foi dado certificado a essas presas, né? Hoje, elas são 19 presas que participaram desse curso, né? Foram 19 presas que tiveram a oportunidade de aprender mais e acabar tendo uma capacitação com certificado para poder trabalho extramuros continuar e, consequentemente, a remissão de sua pena. Porque quem está preso, quem está condenado durante muitos anos,
qualquer mês, um mês e 4 meses, 150 dias é muito para elas, é uma esperança que elas têm de poder diminuir, reduzir a sua pena e poder gradativamente aí voltar à esperança de um dia encontrar a liberdade. Aqui um certificado que eu trouxe lá, que foi concedido pela vice-diretora do Presídio Feminino, Fernanda, que me deu esse certificado de capacitação, né, desenvolvimento, e que de corte e costura. E aqui alguns presos da penitenciária Lemos Brito, que participou também desse curso. Foi um curso que eles tiveram de manuseio de máquinas, de corte e costura e confecção de jalecos e de máscaras também. Vou interromper aqui o compartilhamento. Então, era isso que eu queria falar, sobre esse aspecto positivo, que para essas presas, né, foi positivo demais, porque elas tiveram oportunidade de trabalhar, elas tiveram oportunidade de ganhar dinheiro, e com isso elas tiveram oportunidade também de reduzir sua pena. Em relação à penitenciária Lemos Brito, e que a gente vê que a questão da lotação lá é sempre rotativa, eu tenho um pequeno trecho para falar o seguinte, que logo no início da pandemia, quando se falava que, acho que foi lá para o mês de março, não, abril, que se falavam que a criminalidade no estado da Bahia o índice de criminalidade, o índice de roubo, de assalto tinha aumentado porque o judiciário baiano acabou liberando muito desses presos devido ao coronavírus e coloca o coronavírus como se fosse a condição para que o preso saísse. Ou seja, a mídia, né, colocou o coronavírus como a justiça baiana está soltou 2.700 presos devido ao coronavírus. Não foi assim que aconteceu. O que acontece? Como vocês viram, a população carcerária da penitenciária Lemos Brito excede 1.500 presos. E lá, o efetivo de psicólogos na unidade é muito pouco para dar conta de uma população carcerária. Então, o que aconteceu? Na regulamentação 62 do CNJ, fala que o preso que já tiver lapso temporal para livramento condicional, o exame criminológico é dispensado. Não apenas a recomendação 62 do CNJ, mas isso também já está mitigado, inclusive, pelo próprio STJ, né, que dispensa o exame criminológico. Os juízes daqui da capital, né, tanto da primeira vara de execuções penais como da segunda vara, sempre exigiram esse exame. E para um efetivo muito pouco de psicólogos na penitenciária Lemos Brito, acaba que não dá conta. O preso espera 4, 5 anos esperando esse exame, né? E aí demora isso muito para ele sair. Então, o que aconteceu? Por causa disso, devido a essa regulamentação, nessa recomendação do CNJ, foi dispensado esse exame. Então, presos que estavam muito antes da pandemia, aguardando a sua condicional, aguardando uma progressão de regime, eles foram liberados, porque só faltava isso, entendeu? Então, por isso que não foi por causa do coronavírus que 2.700 presos saíram, que a justiça deferiu 2.700 presos irem para a rua, não. Foi porque muitos presos já tinham o lapso temporal atingido, eles já preenchiam o requisito subjetivo e objetivo de boa conduta, né, para poder sair, e aí, consequentemente, muitos presos foram para a rua. E também a mídia questiona também que não há uma fiscalização desses presos, né, no caso, presos que tiveram domiciliar concedida devido à idade, devido ao seu grupo de risco, e aí por monitoramento eletrônico, não. Existe fiscalização, sim, e aqui eu aproveito a oportunidade para parabenizar Luz Marina, que trabalha nesse setor de monitoramento, né, colocando ali a tornozeleira dos presos que são concedidos domiciliar, e falar que rebater essa crítica que a mídia impõe da justiça baiana, dizer que liberou pelo coronavírus. Agradeço, espero ter ajudado com os dados que eu trouxe aqui. Gostaria de agradecer a todos, né?
pela participação, aos meus mestres, Marcos Melo e Luiz Coutinho. Aproveitar a oportunidade para dizer que é uma honra estar hoje no Conselho Penitenciário, né? Eu lhe agradeço. Substituir você é impossível, mas a gente ali vai tentando, né? Agradecer também a minha amiga Fabiane Almeida pela participação. Agradecer aqui a Rogério, que é o diretor da penitenciária Lemos Brito, que me recebeu muito bem, eu pude colher esses dados com ele, a dona Valmira, da Atividades Laborativas, agradecer a Fernanda, a vice-diretora do Presídio Feminino, a Yara, que também trabalha lá nas atividades laborativas, que me deu esses dados. Gostaria de agradecer a Luz Marina, que é, para mim, o próprio nome já diz, Luz, que ela já foi diretora do Presídio Feminino, hoje está no Centro de Monitoramento. E aproveitar a oportunidade para agradecer à OAB pela oportunidade. Eu não sou de falar muito, né? Não sou de aparecer muito, eu prefiro ficar mais no meu canto, aprendendo mais, ouvindo mais. Eu sou mais ouvinte do que falar, mas gostaria de agradecer a Hermes, gostaria de agradecer a Fabrício pela oportunidade, até porque esse tema é um tema que muito me agrada, é onde eu trabalho, onde eu tenho amor e verdadeira paixão pela execução penal. Um grande abraço a todos, devolvo a palavra para a Alex. Mas eu acho que a Alex saiu. Problema Caiu a internet dele. Doutor Marcos Mello, doutor Coutinho encerra. Aperta o cinto, o piloto sumiu. Por ordem de antiguidade, Marquinhos, você encerra então o painel. Será que o piloto subiu mesmo? Hein, Coutinho? Sumiu, foi? Vem cá, ele está em Eunápolis, ele já chegou em Eunápolis. Será que ele foi para Porto Seguro? É possível. Eu vou ligar para ele aqui. Liga aí para ver. Marcos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e aí dar a palavra para você no que eu falei da questão dos 2.700 presos que a mídia falou que o coronavírus foi o coronavírus que liberou todos esses presos. Você acha que a imprensa ia dizer diferente? É? Não acho, não. Você acha que a imprensa ia investigar que esses presos estavam na iminência já de sair? Nunca, né? Que a Resolução 62 veio para amenizar pessoas em comodidade, pessoas mais suscetíveis, né? Entendeu? Do contágio. Ela não vai dizer isso. Né? Evidentemente que tinha que dizer que a OAB abriu o portão para a violência, a criminalidade. E que o índice aumentou em razão disso, né? Hein? De violência. E que o índice aumentou por causa dessa liberação, entendeu? Dessa liberação. Rigor, né? Aí me permite uma observação. Sempre que tem qualquer problema na sociedade, a culpa é da OAB. Né? E se não for da OAB, é porque as pessoas foram soltas. Então, está dentro de uma lógica. Alex voltou. Alex voltou. Olha, agora todo mundo despreocupado porque Alex chegou o piloto voltou. Mas a regra aí prova aquela história que o Marquinhos estava falando, Alex. Já pensou se isso fosse o júri virtual? É complicado. A audiência. Além disso também, Coutinho, além de não ter a qualidade da internet, não é? Tem a questão da isenção, compromete a isenção da colheita das provas, né? A questão da pessoalidade. E você pegar seu espaço e entregar ao judiciário. Seu espaço vai ser do judiciário. Uma live com o Coutinho também, a minha internet caiu, eu não conseguia retornar. Lembra, Coutinho? E com o Marcos, estávamos os três. Isso, é verdade. Tem um caso agora recente de Ilhéus, Jackson Pertino era advogado, ele está até acompanhando, porque ele colocou foto no grupo, que a audiência foi suspensa porque o assistente da acusação estava com a testemunha dentro do escritório, orientando. Ou seja, eu vi. A questão da isenção, compromete a isenção da colheita das provas.
Pois é, infelizmente. Amplamente questionável. É isso, né? A gente precisa realmente pensar que modelo de justiça a gente tem que pleitear. E durante a pandemia, o que me preocupa é que esse modelo não fique implementado para o sempre, porque agora ainda é excepcional. Mas se a turma gostar, podem querer transformar isso como regra. Meu receio é exatamente esse. A gente está vivendo um momento novo e um divisor de águas e com efeito referencial, Coutinho. Muitas coisas eu acho que não vão votar, não. E aí é estabelecer... Olha, eu não sei não, viu? Eu tenho medo. Viu, Ornelas? Eu tenho medo. Eu tenho receio que isso continue, né? Porque a gente vai desaguar, entendeu? Numa situação que tudo vai ser virtual. O Marcos criou uma percepção de economia muito grande e, infelizmente, é isso que os órgãos, o Poder Judiciário, os órgãos administrativos, vêm se buscando, não é? Quando vê que esse modelo se adequa à pretensão deles, diminuir custos, isso e aquilo, eu acho que é onde vai criar-se essa política permanente. É verdade. O evento, podemos, na verdade, já promover o encerramento. Né? Parabenizo todos os palestrantes pelo nível enriquecedor da palestra. Né? Para mim foi uma honra, uma grande satisfação mediar esse painel com grandes colegas, grandes advogados e advogadas que lutam, né, pela causa da advocacia, né, pelo bem comum, e isso não tem preço. Nossa conselheira Fernanda Cardoso, juntamente com Fabiano, colega do conselho, sempre atuante. Professor advogado Marcos Melo, nosso mestre, né? É uma aprendizagem compartilhar, conviver ao lado dessa grande pessoa, né? Representa muito. Coutinho, um grande amigo, um grande irmão, um grande presidente da CAAB, entendeu? Que leva a marca do trabalho. É muito importante, para mim foi uma honra. Hoje saio daqui muito alegre, satisfeito de ter compartilhado esse momento com cada um de vocês. E ainda venho parabenizar novamente a OAB Bahia, toda a sua diretoria executiva, na pessoa do presidente Fabrício de Castro Oliveira, sempre proporcionando, né, projetos que buscam valorizar e fortalecer nossa profissão. É isso. E agradecer imensamente a todos e todos os espectadores aí que nos assistiram aí, entendeu? Nesse debate, nesse compartilhamento de informações. Muito obrigado e peço que fiquem atentos ao cronograma dos próximos painéis para que possamos estar compartilhando e sempre prestigiando os colegas. Muito obrigado.